Olá! Hoje a gente vai analisar um evento que simplesmente acabou de chacoalhar o Oriente Médio. O anúncio da morte do líder supremo do Irã, o Ali Khamenei, bem no meio de uma operação militar gigantesca. Vamos entender o que aconteceu e o que isso tudo significa. E a notícia explodiu assim, de forma direta, sem rodeios. No dia 28 de fevereiro de 2026, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, usou a plataforma dele, a Truth Social, para fazer esse anúncio que basicamente parou o mundo. E ele não só confirmou a morte do Khamenei, como deu a entender que foi uma operação bem direcionada, sabe? Ele disse que o líder não conseguiu escapar de nossa inteligência e de nossos sofisticados sistemas de rastreamento. Só que essa declaração do Trump na internet era só a pontinha do iceberg. Ela aconteceu exatamente ao mesmo tempo em que uma ação militar super dramática começava. Então, o que exatamente estava rolando no campo de batalha enquanto o mundo ainda tentava processar essa notícia? O que a gente vê aqui é a velocidade impressionante com que o conflito escalou. De um lado, os Estados Unidos e Israel lançando o que chamaram de grandes operações de combate, com o objetivo bem claro, aniquilar a capacidade militar e o programa nuclear do Irã. Mas a resposta, foi imediata e foi feroz. O Irã contra-atacou com uma onda de mísseis contra bases americanas em pelo menos 6 países. Isso não foi um conflito pequeno, não. Foi uma escalada regional instantânea que deixou o Oriente Médio inteiro em estado de alerta máximo. Um confronto desse tamanho não surge do nada, né? Para a gente entender por que os Estados Unidos e Israel decidiram agir de uma forma tão decisiva, a gente precisa voltar alguns meses no tempo e olhar para a cadeia de eventos que levou a essa situação explosiva. Essa linha do tempo aqui mostra a tempestade perfeita se formando. Tudo começou com uma agitação interna. Lá no final de 2025, protestos gigantes contra a crise econômica e o regime tomaram conta do Irã. A resposta do regime? Brutal. No comecinho de 2026, a repressão virou algo sistemático, com prisões em massa e até um blackout da internet para tentar esconder a violência. Foi nesse cenário de caos interno que a intervenção externa encontrou a sua justificativa. E esse número aqui, 32 mil, divulgado pelo Trump, se tornou o pilar da justificativa americana para a guerra. Nos discursos oficiais, ele citava a morte de 32 mil manifestantes como prova de que atrocidades estavam acontecendo. Agora, é muito importante notar que os grupos de direitos humanos, embora confirmassem uma repressão super violenta, estimavam um número menor, algo em torno de 5 mil mortos. De qualquer forma, foi o número maior que a Casa Branca usou para apresentar a ação deles como uma intervenção humanitária. Então, quem era o homem no centro disso tudo? O Ayatollah Ali Khamenei não era só um líder político. Por 37 anos, ele foi a autoridade final em absolutamente todas as questões de Estado no Irã. Ele tinha poder absoluto sobre o governo, as forças armadas e o judiciário. Mas olha só que interessante. Esse poder todo não veio de bandeja, não. Quando ele sucedeu o fundador carismático da República Islâmica, o Khomeini, lá em 1989, muita gente viu o Khamenei como uma figura de transição, sabe? Um líder meio fraco, que não tinha nem a mesma moral religiosa, nem o mesmo apoio popular do antecessor. Ele começou numa posição bem vulnerável. Então, como é que ele se tornou um governante absoluto? Bom, ele construiu o poder dele de forma bem metódica, em cima de 3 pilares. Primeiro, ele criou um aparato de segurança pessoal que era leal somente a ele. Segundo, ele transformou a Guarda Revolucionária Islâmica, a famosa IRGC, no seu braço armado para esmagar qualquer tipo de oposição. E terceiro, ele consolidou o controle sobre o império financeiro gigante, chamado Setats, o que deu a ele recursos quase ilimitados e total independência econômica. Isso aqui mostra muito bem como ele era uma figura complexa. Apesar de ser um linha dura, super anti-ocidental, o Khamenei era, acima de tudo, um sobrevivente pragmático. Ele mesmo criou esse conceito de flexibilidade heróica para justificar alguns recuos táticos. O acordo nuclear de 2015 é o exemplo perfeito disso. Ele fez concessões para aliviar sanções e garantir a sobrevivência do regime, mesmo que isso fosse contra a ideologia fundamental dele. Com o Khamenei fora de cena depois de quase 4 décadas, a pergunta mais urgente é: e agora? O que vem a seguir para o Irã? A intervenção externa não se limitou a eliminar o líder, ela também mandou uma mensagem bem direta para as estruturas de poder que ele deixou para trás. Esse apelo do Donald Trump foi cirúrgico. Ele não estava falando só com o povo. Ele estava falando diretamente com a espinha dorsal do regime, a Guarda Revolucionária e a polícia. Ao oferecer a eles um caminho para se juntarem aos patriotas, ele estava na prática tentando rachar o regime por dentro, tentando transformar os guardiões do sistema em agentes da própria queda dele. E é aqui que a gente fica com essa pergunta monumental. O homem que definiu o Irã por quase 4 décadas se foi. O país está sob ataque de forças externas e, ao mesmo tempo, ouvindo um chamado para uma revolução interna.
O vácuo de poder é imenso e o caminho a seguir é completamente incerto, não só para o Irã, mas para a estabilidade de todo o Oriente Médio. A história, literalmente, está sendo escrita neste exato momento.